Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem? Bom, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre PNL e ciência. Algumas pessoas questionam, mas e aí? A PNL é ciência? Não é? É pseudociência? Então, estamos aqui falando com um dos maiores especialistas do mundo em PNL, que é o Cláudio Lara, e vamos trocar essa ideia, porque a gente tem uma visão, eu e ele temos uma visão, inclusive, similar sobre o assunto. Cláudio, bem-vindo. A gente esteve agora num podcast, né? Falando sobre questão de PNL para aprendizagem, poliglota. Se você não assistiu esse podcast, tá aqui no link da descrição para você assistir o episódio completo. A gente falou muita coisa, mas nesse vídeo que você está assistindo, você vai aprender sobre a questão da PNL e ciência. Cláudio, bem-vindo. Obrigado de novo. E aí, Cláudio, olha só. A PNL a gente sabe que é uma baita tecnologia de comunicação, uma ferramenta de aprendizagem, pode ser usada por terapeutas, por psicólogos, por professores de inglês, por toda a área, músicos, qualquer pessoa pode aprender PNL, isso a gente sabe. Mas, recentemente, tem surgido uma onda no Brasil do cientificismo, né? Que é quase que como uma religião, onde as pessoas elas têm, é como se o Deus fosse a ciência. A ciência é muito importante, obrigado, ciência, pelos avanços, Com né? certeza. Com certeza. Então, na verdade, né? A gente está vivo por causa da ciência. E a gente está conversando aqui por tecnologia, aqui com o microfone, fazendo um vídeo no YouTube pela tecnologia, pela ciência também. E principalmente pelo empirismo. E seguimos a ciência. Mas o que você acha do cientificismo, que é aquela pessoa que tudo ela fala assim, isso não tem evidências, isso não é científico? Primeira coisa é que essa pessoa acho que não sabe o que é ciência e o que é evidências. Né? Porque o que são evidências? Evidências é algo que eu observei e isso me evidencia algo. Então, eu não preciso que a ciência me comprove que esse copo está em cima da mesa. O copo está em cima da mesa com base na minha observação. Na sua observação. Então, ela é o suficiente. Sim. Tanto é que, se você vê, nós estamos, inclusive, vivos não pela ciência formal, mas pela observação de pessoas que viram. Olha, esse grupo de pessoas, esse grupo de médicos que lavou a mão, os pacientes não tiveram infecção. Usaram sabão. O que tem aí? Não sei, não existia bactéria ainda na cabeça das pessoas. Mas ao lavar a mão, o índice de morte por infecção diminuía. Por observação. Por observação. O legal da ciência é que, uma vez que algo eu consigo verificar através da observação que algo funcionou, a ciência vai me dar uma base do porquê que isso funcionou. Uma explicação. Uma explicação do porquê. Sim. Mas isso não quer dizer que vai deixar de funcionar ou não por causa disso. Sim. Agora, muitos então, artigos também... a funcionabilidade não vai mudar. O que vai funcionar é... agora eu tenho um porquê disso acontecer. Sim. Agora, muitos artigos que saíram como ciência foram revistos futuramente também, ou recentemente, porque teve uma influência ali tremenda do observador, muitas vezes patrocínio, né? O cara quer lançar um remédio, ele lança pesquisa em 10 países, 9 dá errado, em 1 dá certo, ele valida, fala, foi testado cientificamente. O que você pensa sobre isso também? Sobre essas falhas que existem? Cientistas não são deuses. Cientistas são seres humanos como eu e você, e nós temos o quê? Nossos filtros, nossas crenças, e dependendo do que eu estou pensando, eu vou mudar meu jeito de perguntar, eu vou mudar a influência. Vai induzir. E eu vou induzir. É impossível você não induzir um processo. Só de você estar observando o processo, você já está induzindo o processo. Sim. É por isso que, por exemplo, a gente não confia no Ibope. Por quê? A gente sabe que a pessoa que está fazendo as entrevistas, que por acaso eu nunca recebi, ninguém nunca me ligou para saber. Sim, também nunca recebi. Né? O jeito de se perguntar, o tipo de pergunta que foi feita, já induz o resultado da pessoa que está respondendo. Sim. Então, é muito subjetivo quando tem uma pessoa envolvida. Então, uma vez que você está fazendo um processo científico, né, por mais que você tente ao máximo se dissociar, existe dentro de você um motivo de você estar fazendo isso. Existe uma vontade de um resultado. Sim. E isso já influencia o potencial de resultado. E aí, falando sobre a PNL, né? Nós somos professores de PNL. De vez em quando a gente recebe a seguinte crítica, né? Mas isso que vocês fazem é pseudociência, né?
E eu acho esse termo muito pejorativo. É um jeito... Você já sabe que a pessoa tá o quê? Querendo brigar com você. Isso. Porque ela é uma palavra que já presume que não tá dando importância para o que você faz. E igual você falou, você observa que a Canex está aqui, né? Bom, a PNL é comunicação. É como que você prova que eu tô me comunicando com você agora. Então, a PNL é pseudociência porque a gente não tem uma prova de que a gente está conversando. Então, eu acho muito confuso isso. Exatamente. Não tem prova que a minha comunicação está te influenciando. Como não? Como não? Se eu faço uma pergunta e você respondeu, então, eu te influenciei. Aí que tá, Cláudio. Eu queria que você me respondesse o seguinte, por quê? Uma das definições da PNL também é que ela é o estudo do subjetivo do ser humano. Ou seja, cada ser humano é de um jeito, é difícil por isso no método cartesiano. Sim. Então, como transformar PNL em ciência ou não? Aliás, parte da PNL é ciência, parte não? Ela sempre foi um processo de observação. O Richard e o Grinder, eles observavam o que funcionava, observavam o que não funcionava e faziam o que funcionava. Uhum. E aí, fazendo o que funcionava, vamos fazer replicar. Tanto que PNL é aquilo que funciona, Tanto né? é que Segundo PNL é aquilo Robert que funciona. Dilts, né? Então, eles nunca tiveram a intenção de transformar isso em ciência. Uhum. Nunca. Porque eles sabem que, primeiramente, o Richard e o Grinder, eles gostam de inovar. Até que você vê, né, que o tempo todo eles estão inovando, estão aprimorando, estão fazendo as coisas acontecerem, estudando. E uma coisa que eu ouvi uma vez do Richard, eu não quero que PNL se transforme em ciência nunca. Porque uma vez que ela se transforma em ciência, ela engessa. Sim. E eu não quero que a PNL nunca se engesse. Eu quero que ela continue se desenvolvendo ao longo do tempo. Até porque é um processo tão criativo, né, que engessar isso seria cruel. Mas e aí? A pessoa falou, Cláudio, mas isso aí é pseudociência que você faz? E aí, o que você responde? Eu respondo que ela tá certa e eu não ligo para isso, pela opinião. Porque quando alguém Mas para ser opinião, pseudociência, não teria que se colocar como ciência? E ela não se coloca. Então ela não é pseudociência. Ela não tem como motivo de se colocar como pseudociência. Agora, eu sei que todo mundo que se comunica com uma intenção positiva. Sim. Então a pessoa que chega e fala isso para mim, eu sei que ela ouviu isso de alguém. Isso. E ela talvez não saiba como que ela chegou nessa conclusão por conta própria. Como é que ela chegou nessa conclusão? Por que ela está presumindo que PNL é uma pseudociência? Porque alguém já deve ter dito para ela que PNL era uma ciência. Uhum. Então, alguma vez alguém disse para ela, PNL é ciência. Ou ela deve ter tido uma noção em algum momento que será que isso é uma ciência? Será que eles acham que é uma ciência? Então, não, isso não é uma ciência. Então, muitas vezes, ela ouviu de uma outra pessoa que PNL era uma ciência. E ela já chega o quê? Querendo defender. Não, PNL não é uma ciência, é uma pseudociência. Também então, não. Também não. Mas o problema foi... Qual o histórico dessa pessoa? Né? Uhum. Por que ela chegou nessa conclusão? E aí então, você eu gosto teria de ir que ver atrás também disso. Que parte da PNL? E que parte da PNL? Porque se você fosse fazer um processo científico com a PNL... Com a comunicação, com a parte linguística. Com a parte linguística. Pronto, você tem muita base. Sim, inclusive tem muita coisa que é científica com outro nome, que é PNL, mas tá com outro nome lá, né? Você vai ver aí processos de como se forma um hábito e como que se cancela um hábito, que são elementos também. Ainda mais hoje com a neurociência. Ainda mais com a neurociência. Hoje a gente tem muito mais conhecimento de cérebro do que há 10 anos atrás. E não impede a gente de ter a ciência como base, né? Eu, por exemplo, nos meus treinamentos, você também, a gente cita a ciência, mostra partes do cérebro, explica o porquê disso, o porquê daquilo, correlacionando com a comunicação. Então, hoje a gente usa da ciência para comprovar aquilo que funcionava através da observação. Uhum. Então, a PNL continua não sendo ciência, porque essa não é a intenção dela. Sim. Mas que a gente consegue se utilizar da ciência para comprovar o porquê que alguma coisa funcionou há 20, 30 anos atrás e continua funcionando. Então, uma técnica lá de cura rápida de fobia não é ciência, mas funciona. Sim. Se funciona, agora com a ciência, qual possibilidade de... Por que isso funciona dessa maneira? Olha, se você se comunica... Se você, por exemplo, você tá ali, você pede para a pessoa se dissociar. Né? Uma vez que você está dissociando, você está fazendo com que a pessoa trabalhe muito mais o seu sistema do lobo frontal do que o sistema... interno da emoção que vem à tona. Sistema límbico. Límbico, por exemplo. Então, a dissociação tira
sangue do sistema límbico. A neurovascularização se move mais para o córtex pré-frontal. Quando você está o quê? Dissociado. Perfeito. Então, e quando está associado, está mais emocional e vai mais para o límbico. Então, isso exame de neuroimagem vai mostrar isso. Vai mostrar isso. Né? Isso mostra. Mas aí tem várias partes da PNL. Você tem lá a habilidade de fazer perguntas, a habilidade de aprender, a habilidade de decidir, de tomar decisão. Então, quando você fala PNL é uma coisa, seria reduzir tudo isso. A PNL tem várias definições e estão todas certas. Então, PNL é um estudo. Quando a pessoa me fala PNL é pseudociência, eu falo, não. Mas é uma tecnologia. É um método, né? É um método. É um método. É um método de comunicação. Né? O próprio Richard sempre falou. O que não tira o mérito da ferramenta. Não. Afinal de contas, tem muitas coisas que não tem comprovação científica. Sim. E você usa a si mesmo. Sim. Tem muita coisa que você não sabe por que funciona e você usa a si mesmo. Então, por exemplo, luz. Você sabe de verdade como funciona a energia elétrica? Pois é. Não, eu não sei, mas eu uso todos os dias. Então você não precisa saber por que alguma coisa funciona para poder usar. Então, desculpa, você só vai poder usar a energia elétrica a partir de hoje se você souber como ela funciona. Então vai estudar. Vai estudar. Inclusive, muitas vezes nós somos criticados por alguns psicólogos, com todo carinho aos psicólogos, temos alunos psicólogos, sim, mas muitos não sabem que grande parte da psicologia também não é ciência. Não. Se você for reduzir ali, você vai ter alguma coisa de análise do comportamento, alguma coisa de TCC, alguma pouca coisa. A grande maioria são teorias sobre a mente, sobre a psique. São teorias, mas ele vai validar aquilo como uma ciência. Por exemplo, ego. Vamos falar do ego. O ego tem uma comprovação científica que o ego existe? Não, a própria psicanálise. É uma metáfora que se usa para explicar sobre algumas coisas que são observáveis. Exato. E aí, por exemplo, já tive críticas às vezes de psicólogos, psicanalistas, da hipnose. E a hipnose tem inúmeras citações científicas no campo da dor, de controle de dor. E o próprio estado hipnótico é mensurável ali com equipamento de eletroencefalograma. Sim, você vê mudança. Você vai para as ondas teta, para as ondas delta, né? Sim. E aí você fala, pô, mas como assim? Você que não é ciência está falando de uma coisa que é ciência que você não sabe que é ciência, né? Normalmente, quando eu recebo essas críticas, eu tento entender o ponto de vista dele, por que ele chegou nessa conclusão. Porque uma vez que eu identifico como que ele chegou nessa conclusão, eu sei exatamente que tipo de informação eu posso passar para ele, mudar a conclusão dele. Sim. Do contrário, fica só uma guerra entre uma coisa que eu tô falo... certo, você tá certo, eu falo uma coisa, você fala outra coisa. Perfeito. Uma coisa que eu falo eu formo terapeutas com a hipnoterapia, eu não formo cientistas. Eu falo assim, mas para que você quer uma validação? Você vai apresentar isso em algum lugar? Você precisa disso porque um terapeuta, ele pode usar de vários métodos, de várias abordagens, o que importa é ter ele resultado. Mas se ele ficar preso ao que tem evidência, ele vai estar muito preso no passado, preso em coisas que já foram, nada que surge novo, surgiu uma baita ferramenta, uma forma, um protocolo de atendimento, você vai ficar cego àquilo, porque ainda não tem evidência. Essa questão também, por exemplo, muitas vezes você falou, né, alguns psicólogos caem matando em cima da PNL, por exemplo, por falta de, muitas vezes, conhecer um pouco mais, de arriscar saber um pouco mais do que se trata. Porque, por exemplo, se você pensar, grande parte das técnicas de PNL desenvolvidas lá na década de 70 foram construídas como? Observação dos próprios psicólogos. Sim. Então, a Virginia Satir fazia isso muito bem, ela tinha esse resultado. Vamos fazer igual? Vamos, tá dando resultado igual. Legal, vamos dar um nome para isso? Tá funcionando. E tá funcionando. Então, muitas vezes eles estão, criticando eles mesmos. Eles estão criticando a Virginia, estão criticando o Porque a PNL Fritz. nada mais nós somos modeladores. Ela surgiu da modelagem da excelência humana. Então, vamos modelar o que os terapeutas mais geniais estão fazendo que está dando certo. Sim. Uma crítica que eu considero boa dos terapeutas é a seguinte: muita gente vem aprender PNL e acha que ao fazer um curso de PNL sai terapeuta. Sim. Então, isso eu concordo plenamente. Sim. Não sai terapeuta. Não sai. Ele sai o quê? Com ferramentas de comunicação, onde ele pode otimizar as competências que ele já tem hoje. Que também dizer que PNL é terapia, também é reduzir a PNL. A PNL, ela potencializa o processo terapêutico de maneira brilhante, né? Mas ela vai muito além do que isso. Você recentemente gravou um vídeo comigo falando de PNL para aprender línguas. Inclusive, se você não assistiu, tá no link aqui da descrição. É possível aprender línguas com PNL, ok?
Porque poliglotas fazem isso, né, Cláudio? Então, o aprendizado não. Quando você vê, por exemplo, algumas pessoas realmente vão atrás da PNL porque querem ser terapeutas. Sim. E acham que ao fazer um curso de PNL, vai sair como terapeuta. E para sair Sim. terapeuta, você tem que ter uma bagagem, tem que ter estudo de caso, Sim. você tem que ter conhecimento real. Sim. E aí ele vai usar da PNL para otimizar essa bagagem que já existe Sim, dentro dele. aí sim. Então, vai fazer uma hipnoterapia, um curso de hipnose terapêutica para dar bagagem para esse assunto. Uma psicanálise. Uma psicanálise. Então, concordo que realmente tanto é que muita gente Agora eles buscam a PNL. É uma profissão? Não, PNL não é profissão. Agora eles buscam a PNL porque sabem que ela que ela funciona na terapia também. Sim. Que vai dar um diferencial para ele no atendimento. Vai, com certeza vai, porque só de usar a parte da comunicação da PNL, ele já vai compreender o paciente de uma maneira que ele nunca compreendeu antes. Uhum. Ele vai identificar raciocínio lógico do paciente. Quando Sim. o paciente fala de um problema, o PNLista, ele está com a capacidade de identificar o raciocínio lógico que existe por detrás. Sim. E se eu conheço o raciocínio lógico que existe por detrás, é muito mais fácil eu direcionar esse meu paciente para uma opção mais efetiva ou melhor do que aquela que ela está usando. Sim. Então, só pela falta de comunicação já dá um Você boom. tem algum conselho que você pode dar para o pessoal que está indo muito nessa linha cientificista da coisa, querendo encarar a realidade apenas sobre aquilo que tem evidências científicas, artigos científicos, como se o que não tivesse não fosse sério? Porque essa é a impressão que me passa. Se você está indo por esse caminho, vá fundo. Vá fundo. Vá até o fim. Vá até o fim. Não fique na superfície da ciência. Vá até o fim. Que aí você vai entender o que é ciência de Aí verdade. você vai se tornar um pesquisador, um cientista. Porque o que aí acontece... você vai entender o que é ciência. E vai separar ciência de outras coisas. Porque uma coisa que eu percebo é que a pessoa que fala, geralmente, isso não tem ciência, isso não é científico, aquilo não é científico, nunca publicou um artigo, nunca participou de um projeto de pesquisa, não apresenta a ciência, ela sabe falar do que não é ciência. Mas ela não sabe falar do que é ciência. E provavelmente muita coisa que ela faz também não é ciência. Não é ciência. Não tem como você fazer só ciência. Né? Você precisa de ter essa curiosidade, de ter essa coisa empírica da... Imagina você, adolescente, usando da ciência para... Não, deixa eu ver qual a pesquisa científica do que palavras que eu tenho que dizer para conquistar essa menina. Não existem evidências que o meu olhar 43 conquista uma mulher. Então você não faz nada. Aí você tá com 50 anos e tá esperando sair um artigo que valida... Que valida para você aprender a falar com alguém. Muito bom, perfeito. Cláudio, justamente o seu pensamento é o meu pensamento, né? A gente está aqui na mesma linha de raciocínio, né? E eu acho que é flexibilidade, né? A PNL é flexível. Uma coisa que eu acho legal na PNL é o respeito a outras formas de pensamento. Eu penso assim que se existissem pessoas que fossem ferramentas e uma pessoa fosse a PNL, seria uma pessoa muito curiosa. Ela quer saber o que é outra coisa. Ela não vai criticar. Ah, você é constelador? Mas como é que é isso? Me explica. Como especificamente? Ela não ia falar, não, você tá errado, eu tô certo. Ela ia querer aprender o que o outro faz de bom, porque ela entende que o aprendizado é importante e ela busca isso o tempo todo. E mesmo que eu queira usar a PNL, por exemplo, para conquistar, para ganhar, influenciar ou mudar a opinião de uma pessoa, a melhor coisa que eu posso fazer é compreender o pensamento do meu inimigo. Sim. Então, se você tá numa disputa, numa guerra, em vez de olhar o meu inimigo como esse é a pessoa pior, não tem nada de bom nessa pessoa, é olhar para essa pessoa dissociadamente, ao ponto de você enxergar as qualidades e as competências dessa pessoa, para aí sim você ter chance de ganhar essa batalha. Sim. Porque se você não conhece o outro lado da moeda, como ele é realmente, você só está vendo o seu inimigo como ilusão. Perfeito. E você precisa saber conhecer o seu inimigo como ele realmente é, como as competências e capacidades que ele realmente tem, porque senão você não ganha a guerra. Brilhante, brilhante. Olha, gostou dessa aula? Foi uma aula isso daqui, hein? Cláudio aqui mandou muito bem com relação a esse tema, principalmente pela flexibilidade dele também enquanto professor, que lida com todo tipo de pergunta, de aluno, de linhas de profissão. A PNL está disponível para quem quer aprender, uma grande ferramenta de comunicação, de aprendizagem, ok? Já peço também para você deixar o seu comentário, a gente respeita a sua opinião. Se você é cientificista, ok, a gente respeita, mas PNL
ficou claro, não é pseudociência. E nem ciência. E nem ciência. Ótima. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Cláudio, muito obrigado. Valeu. As redes sociais do Cláudio estão aqui na descrição para você seguir e acompanhar o trabalho dele, ok? Um grande abraço. Até a próxima.